verdadeiro, Pai de misericórdia e de amor. Tudo que eu te peço, Senhor, é que eu possa estar rendido em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa falar através de mim e trazer uma mensagem aos Teus filhos, Pai, que venha confortar seus corações, que venha libertá-los, Senhor, cada irmão e cada irmã dos irmãos das cadeias de Satanás, e que eles possam ser livres, Pai, libertados pelo poder da Tua palavra, Senhor, e que o Espírito do Deus vivo, aquele Deus vivente, vivo e verdadeiro, possa entrar em cada coração, Pai, e mudar suas vidas, mudar minha vida, mudar nossas vidas. E que, Senhor, não venhamos mais a ser membros do tabernáculo Cristo vive, apenas como participante dos cultos, mas que venhamos a ser membros do Teu corpo, Pai, e participantes da Tua glória, Senhor, porque a Tua Bíblia diz, ó Pai, que os Teus filhos estariam assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, eu saí da minha casa para vir até aqui, porque creio no poder e na manifestação do Deus vivente, aquele Deus que não dorme, aquele Deus que fez os céus e a terra, aquele Deus que tudo pode. Pai, que cada um de nós, Senhor Deus, possa nos render nesta tarde, e que todo pecado escondido, Senhor, que toda raiz de amargura, que todo ódio, Senhor, que todo mal que tenhamos, que possamos ter um contra o outro, seja dissipado no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, me dê a graça, Senhor, e a misericórdia do Senhor, para sair da frente e deixar o Senhor falar através de mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 3, versículo 7. Deus abençoe cada um. Estamos aqui reunidos na casa do Pai, né? Deus não é apenas nosso Deus, Ele é nosso Pai também. Amém? Pois foi Ele que nos criou. Deus é nosso Senhor, é nosso curador, é aquele que nos remiu e é aquele que nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Você não é apenas uma lisabanco, não, irmão. Você é filho do Deus vivo. Amém. Amém. Todos acharam o livro de Josué, capítulo 3, versículo 7, nós vamos ler até o 10. Capítulo 3, versículo 7, no livro de Josué. Diz assim: o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás os sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós aos cananeus e aos heteus e aos heveus e aos perizeus e aos gigazeus e aos amorreus e aos jebuseus. Amém? Então Ele é Deus vivo. Amém. Aleluia. Pai amado, me põe em Tuas mãos para a honra e glória e louvor do Teu nome. Dirige, é contigo, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Os irmãos podem se sentar. Queria trazer um pequeno tema esta noite, se o Senhor conceder. A gente vem na vontade de fazer algo bom, um espírito bom. A gente estuda a palavra de Deus, a gente luta, a gente às vezes faz uma pregação ungida e depois passa uma semana inteira brigando contra os demônios. A gente sofre, não é fácil a vida de um obreiro, a vida de um pastor. Amém? Os irmãos veem a gente aqui em cima e às vezes pode pensar, mas isso é moleza. Mas, irmãos, eu dou graças a Deus pelo dom que Deus me deu. Eu sei que eu tenho o dom de ministrar a palavra. Amém? Mas não é fácil. As lutas vêm, porque a gente mexe com espíritos e eles vêm tentar desvirtuar a gente, tentar desanimar, tentar tirar a gente do centro, tirar a gente da palavra, tirar a gente da rocha que é Cristo. Amém? Mas o cristão verdadeiro, que foi ordenado por Deus, porque não é um ministro que ordena um dom, é Deus que dá o dom. Amém? Pode ver o homem mais bonito e mais engravatado aqui, e o pastor botar a mão sobre ele, impor as mãos e dizer que dali para frente ele vai ser um ministro. Se Deus não o escolheu, não adianta nada. E ministro não é apenas um pastor, é todo aquele que ministra a palavra. Amém? O pastor é um homem que alimenta as ovelhas, é um homem que alimenta, mas o pastor tem auxiliares, tem pessoas que o ajudam. Assim como aquele sirineu ajudou Jesus lá, também o pastor precisa de ajuda dos seus obreiros. Amém? E nós aqui temos tentado ser fiéis ao nosso pastor e, em primeiro lugar, fiéis a Deus. Amém? Se o nosso pastor um dia sair da palavra, nós continuaremos sendo fiéis a Deus se Ele nos der graça. Amém? Mas espero que não, porque até agora nós temos sido abençoados e eu sou grato por Deus por ter nos dado um pastor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o pequeno tema que eu queria trazer esta noite é Deus vivo. Glória a Deus. Amém? Certa vez perguntaram para Jesus os saduceus que não crê na ressurreição, que não crê que existe uma vida depois de partirmos daqui, eles não criam. Eles fizeram a pergunta para Jesus e disseram que uma mulher, casou-se, depois o marido morreu, o seu irmão tomou ela, e depois aquele também morreu, e o seu irmão tomou e também morreu. E Jesus falando, e Jesus disse para eles que no céu não vai existir essas coisas. Amém? Lá seremos irmãos. Amém? Nos amaremos a todos como irmãos. E ele disse mais, ele disse que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Amém? Não diz a Bíblia, falou Jesus assim, que Deus é Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó? Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Ele quis dizer, se Deus é Deus deles, como que Deus pode ser Deus de mortos? Mortos é o que não existe mais. Sinal que eles então estavam vivendo. Amém? Tanto que Moisés e Elias apareceram lá naquele monte onde Jesus Cristo se transfigurou, eles apareceram lá, porque eles estão vivendo. Amém? Glória a Deus. Então Deus, irmãos, Ele é um Deus vivo. E o que Deus quer? Ele sendo um Deus vivo, Deus é um homem. Amém? Deus também é um homem. Moisés viu Deus e ele disse que tinha a aparência de um homem, porque Deus é um homem. Amém? Deus é um homem em espírito, tanto que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem à imagem e semelhança, ele fez o homem tal como a imagem daquele espírito. Um homem, a aparência de um homem será sempre esta aparência. Quando nós partirmos daqui e formos para o outro lado, seja na sexta dimensão, seja na sétima, onde está Cristo, nas bodas do Cordeiro, nós teremos aparências de homem.
Amém? Não aparência de animais ou aparência de anjo com asinhas, não. Nós teremos aparência de homem, jovens com seus 22 anos, mulheres jovens com seus 20 e 22 anos, amém? Com suas vestes longas e resplandecentes, cabelos longos, compridos, santos e santos do Senhor. Amém? Agora, Deus sendo um ser vivente, Ele sendo um homem, Ele tem aspirações, amém? Ele tem desejos. O Deus vivente, Ele quer ser adorado por seres viventes, amém? Por isso a Bíblia diz: levanta tu que dormes dentre os mortos, amém? Porque se servimos um Deus vivo, temos que servi-lo com vida, amém? Amém? Bem, por isso que quando viemos à igreja, nós não sentamos nesses bancos apenas para ficar empurrados ou apenas para dizer que viemos à igreja. Não, nós viemos aqui para o adorar. É vida, porque Ele deu esta vida para nós. Amém? Você não é apenas mais um ser humano apenas. Você não é só um ser humano mortal. Quando você morreu para o mundo e nasceu no reino de Deus, você ganhou uma nova vida, amém? Uma vida que não pode terminar, uma vida que não se acabará, uma vida para a eternidade. Então nós temos que louvá-lo, temos que adorá-lo, temos que agradecer o seu nome, temos que adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Glória a Deus. E o crente, irmão, o cristão, o verdadeiro cristão, o adorador nato, o adorador por excelência, o adorador que adora mesmo a Deus em espírito e em verdade, ele não é um cristão pacato, não é um cristão cabisbaixo, ele não é uma pessoa triste, ele passa por lutas, ele passa por problemas, mas veja, ele é uma pessoa viva. Glória a Deus, amém? No sentido fiel da palavra, amém? Cheio de vida. Ele é uma pessoa, ela é uma pessoa que leva benefícios a outras pessoas, que dá exemplos de vida a outras pessoas. Amém? Você pode chegar num ambiente triste e se você tem um Deus vivo, você leva vida àquele ambiente, você leva alegria àquele ambiente. Você pode entrar num ambiente onde há dissensão, há espírito de guerra, há espírito de competição, e você entra ali e você leva a paz àquele ambiente. Você pode entrar num hospital onde as pessoas estão desesperançadas, estão morrendo, estão num leito sem esperança, e chegar ali e levar esperança, e levar a cura, e levar vida àquele ambiente. Amém. Amém? Aleluia! Porque nós sempre falamos, irmãos, que aquela vara de Arão, ela era seca, uma vara normal, uma vara de amendoeira. Era uma vara seca sem vida, mas quando ela foi colocada na presença de Deus, na glória de Shekinah, ela não precisou nada mais, nem nada menos do que uma noite para dar folhas, para dar flores e para dar frutos e expressar a sua vida. Glória a Deus! Oh, como Deus é maravilhoso! Eu às vezes quero pregar uma mensagem bem calma quando eu estou gritando aqui na frente, mas eu começo a ficar empolgado com a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, veja, Moisés também era um homem. Ele estava lá, ele estava no deserto apacentando ovelhas para Jetro, seu sogro. Ele estava levando uma vidinha normal e pacata ali, à beira daquele monte. E ele tinha desistido já do seu ministério de ser o grande libertador de Israel. Moisés viveu entre o povo do Egito. Moisés, ele era o mais cotado para ser o novo faraó, o sucessor do faraó. Era o mais cotado para ser. Ele era um grande general. Mas veja só, quando Moisés quis colocar a sua vida na frente da vida do Deus vivente, ele atrapalhou o plano de Deus. Ele mesmo quis fazer de sua maneira. Ele pensou: eu sou um grande faraó, os exércitos me obedecem. Deus escolheu o homem certo para fazer isso. Só que Deus não age dessa maneira.
A Bíblia diz, não, o profeta fala isso, que Deus pega homens sem capacidade nenhuma e os capacita. Amém? Amém. Então, quando Moisés estava lá, naquele deserto, já com uma vara seca, já com seus ombros vergados, já todo corcunda, já velhinho, com seus 80 anos, quando ele pensava que ele não podia mais, então Deus chamou Moisés. Primeiro Deus atraiu sua atenção. Amém? A coluna de fogo foi lá naquela sarça e incendiou aquela sarça. E ele olhou aquela sarça nem mesmo murchava. Porque Deus é vida. Aleluia. Deus não é morte, Ele é vida. Aquela sarça não poderia murchar, porque ali estava o Deus vivente, o Deus da vida. Amém? Era um fogo consumidor, mas que não consumia aquela sarça, porque Ele é Deus da vida. E quando Moisés foi atraído, ele foi lá em cima, e Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu vai pisar agora é um lugar santo. É a glória de Deus, aleluia. É a presença do Deus Todo-Poderoso. Então Deus pegou aquela vara seca chamada Moisés e trazia outra vara seca na mão, que era um cajado, e pegou aquele Moisés, que era já um homem velho, um homem que se achava incapaz, e 5 minutos, na presença do Deus vivente, Moisés se tornou um homem guerreiro e lutador. Amém? Ele se tornou vivo de novo. Aquela vara seca não era mais seca, tinha a vida de Deus dentro dele. Amém? E Deus encheu Moisés de uma tal coragem que ele foi à presença de Faraó. Veja, irmão, olha a proporção. Era a mesma coisa que você chegar à frente do presidente dos Estados Unidos e desafiar ele apenas com um cajado, com a vara seca em sua mão. É a mesma coisa. Porque o Egito era a nação mais poderosa daquele tempo. Mas ele não estava sozinho. Amém? Deus vivo estava com ele. Amém. Quando você, irmão, está passando por vales tristes, está passando por abatimento, está passando por momentos até depressivos, momentos de desânimo, momentos escuros, você tem que saber que existe um Deus vivo, que se Ele não está dentro de ti, está ali ao teu lado. Amém. Amém? Mas o objetivo dele é estar dentro de ti. Glória a Deus. E veja, o profeta diz que só nós podemos abrir o canal para que Deus possa habitar dentro de nós. Se nós fizermos um bloqueio, esse Deus vivente, Ele estará ali ao teu lado, como uma pombinha, perseguindo você, andando por perto, e não pode entrar em você porque você está bloqueando, porque você não tem fé para receber aquilo. Mas veja, Ele está apenas esperando para uma oportunidade. Quando aquela porta se abrir, o Deus vivente entra dentro de você e muda a sua vida. Muda os teus desejos, os teus anseios, muda a tua maneira de olhar as coisas. Ele muda a perspectiva da tua vida, Ele muda os teus pensamentos, Ele muda os pensamentos maus, Ele troca e coloca em você bons pensamentos. Amém? Desejos que você tinha às vezes, que alguém se danasse porque você não gostava, Ele transforma, o Deus vivo entra ali e transforma aquele desejo de ódio em amor. Amém? Por isso que Jesus Cristo pôde amar os seus inimigos. Veja, quando ele estava lá no horto, ele estava lá e ele orou a Deus e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você sabe que Jesus Cristo era Deus, mas ele estava ali na forma de carne, e ele precisava que o Espírito de Deus o enchesse para que ele pudesse passar por aquela prova. Amém? Você diz: mas Jesus Cristo não precisava orar, ele era Deus, mas ele estava na forma de homem. Ele tinha as fraquezas que nós temos, ele tinha as mesmas paixões que nós temos. A Bíblia fala que ele tinha as mesmas fraquezas, e ele não havia beleza nele, não havia nada de diferente, ele era um homem apenas. A única coisa que diferenciava Cristo é que ele abria a porta totalmente para
a unção do Espírito Santo entrar nele, então ele saía revestido do poder do Deus vivo. Amém? E quando ele estava morto, ele falou como um homem, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas se não for, faça-se a tua vontade. Ele abriu a porta para o Espírito de Deus entrar nele e mover através dele. Depois daquilo, ele saiu dali e foi como uma ovelha muda até o matadouro e não abriu sua boca, porque ele estava ungido com o Espírito de Deus. Então você vem e diz: mas eu não posso. Sim, você não pode. Você não tem força. Você é um fraco, eu sou um fraco, nós somos fracos. Mas veja, o Deus vivo tem força. O Deus vivo tem poder. O Deus vivo, ele transforma. O Deus vivo muda. O Deus vivo liberta. O Deus vivo santifica. O Deus vivo justifica. O Deus vivo purifica. O Deus vivo enche com o Espírito Santo. O Deus vivo te enche de poder. Mas veja, está em tuas mãos abrir a porta para Deus. Glória a Deus. Se não abrirmos a porta, ele não pode entrar. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa. Que casa é essa que ele fala? O teu coração. E cearei com ele, e ele ceará comigo. Isso é comunhão. Estar em comunhão com Deus. Amém? Então, quando viemos ao culto, nós temos que saber que nós somos o culto. Amém? O culto não são os hinos cantados, o teclado, o violão, a igreja, a mesa de som. Não. O culto somos nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos um culto racional a Deus, que nós devemos fazer um culto a Deus racional, que nós devemos vir à igreja e ser o culto, ser adoradores, ser vivos, porque Deus é vivo. Amém? Glória a Deus. Sim, irmãos. Você pode pensar: é fácil falar. Sim, falar é mais fácil do que viver. Mas veja, nós temos que colocar o Evangelho do Deus vivente em ação, para que se torne vivo em nós. No Salmos 42, no versículo 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Vê? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém? E ele fala antes, no verso 1, ele diz assim: ó, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Veja, irmãos, por que este homem era um homem que tinha Deus dentro dele? Porque ele suspirava por Deus. Amém? E veja, nós vamos para nossas casas muitas vezes e falamos assuntos com outras pessoas, com as visitas que vêm nas nossas casas, pessoas às vezes que nem ao culto vão, e nós saímos do culto aqui abençoados e chegamos em nossas casas e começamos a entrar em outros assuntos e outras coisas, assuntos da vida, assuntos de coisas naturais, de trabalho, assunto disso, do vizinho, daquilo outro. E lá se vai a pomba do Espírito Santo se afastando, se afastando, se afastando. Sacrifício, Deus disse assim, que nós temos que ser. Não adianta nós sacrificarmos algo, nós temos que ser o sacrifício. Vivo e agradável a Deus. Amém? Glória a Deus. No Salmo 84, versículo 2, a Bíblia diz assim: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Veja, quando nós olhamos para Deus,
apenas como um velhinho, apenas como um Deus eterno, um Deus velho, um Deus... Não, Deus é um Deus vivo, amém? E Deus, Ele criou o homem para ter companheirismo com o homem. Por que então que Ele quer que nós, Ele nos chama seus filhos, quer que sejamos seus filhos? Porque Ele tem nos adotado como sua família. Amém? Deus quer ter companheirismo com nós. Assim como nós gostamos de ter companheirismo com nossa esposa, nossos filhos, Deus quer ter companheirismo conosco. Amém? Mas só que Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. E quando entra qualquer assunto que não é da palavra de Deus e que não agrada ao coração de Deus, porque Deus é homem também, Ele tem sentimentos. Deus tem sentimentos, amém? A Bíblia diz que Deus tem intensos ciúmes de nós. Veja, irmão, que você começa a falar outras coisas, a Bíblia diz que nós não podemos adorar, amar a dois senhores, servir a dois senhores. Daqui a pouco nós estamos falando um assunto que não agrada a Deus, Deus se afasta de nós. Amém? Porque Deus, a vida de Deus, ela suspira por coisas santas, porque Ele é santo. Amém? Glória a Deus. E Ele viu que o homem não teria a capacidade de chegar à sua presença, porque de maneira alguma o homem poderia se fazer santo para chegar à presença de Deus. Ele viu isso, que o homem não poderia. Depois da queda de Adão, o homem caiu e chegou a tal ponto que enojou os olhos de Deus. Deus não conseguia mais suportar o pecado do homem. O homem, ele fazia só as coisas que agradavam a sua carne, fazia jus aos seus desejos e com concupiscência dos seus corações. E veja, aquilo enojou de tal maneira os olhos de Deus, o coração de Deus, que Deus mandou um dilúvio sobre a terra. E Deus andou sobre a terra e achou só um homem justo ali, que se chamava Noé. E Deus veio e destruiu a terra com um dilúvio, e mesmo assim a semente do maligno passou naquela arca, e depois do dilúvio saiu Cã de novo, fazendo as mesmas coisas que aqueles homens estavam fazendo, até que chegou na Babilônia novamente uma cidade, uma cidade de pecado, uma cidade de horror, que tinha se afastado novamente dos preceitos do Senhor. Vê? E não tinham mais comunhão com Deus. Nimrod queria ser o Deus daquela nação. Ele queria ser mais poderoso que Deus. E ele queria que todas as nações fossem somente uma nação, para que ele pudesse ser adorado e ser grande diante dos homens. Veja, mas Deus, vendo que nós não seríamos capazes de chegar a uma santidade tal para ter companheirismo com Ele, então Ele mandou o nosso Redentor parente, que se chama Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu digo que se chama porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não foi apenas aquele que andou com aquela cruz, carregando pelo caminho, que caiu, levantou várias vezes, que deixou marcas de sangue, foi no golpe e morreu. Não, Jesus Cristo é aquele que ressuscitou dos mortos e que deixou uma tumba vazia em Jerusalém. Amém? Jesus Cristo é aquele que vive hoje, que viveu num homem nesta era chamado William Branham, que trouxe a palavra e restaurou o seu estado original e restaurou de volta o Deus vivente ao coração do homem. Amém? Jesus Cristo não é aquele que era somente, é aquele que é agora e é aquele que será eternamente. Há um reino do Deus vivente que entrará de eternidade em eternidade, e o seu gozo e a sua justiça e o seu amor e a sua paz nunca terminará. Amém? Será para todo o sempre. Glória a Deus. Assim, na mensagem A Grande Luz Resplandecente, no parágrafo 30, o profeta diz assim:
E assim nós entendemos que durante esse tempo eles tinham se consultado muitos uns com os outros, os 3 reis magos. E eles tinham visto a sabedoria e o poder que o único Deus verdadeiro produzia, que era muito além de qualquer astrônomo ou mago. Isso foi provado na noite do rei de Nabucodonosor, ou do baile de Belsazar, em que nenhum dos caldeus ou astrônomos podiam ler a escritura na parede. Mas Daniel, através do Espírito e do poder do Deus vivo, pôde fazê-lo. Amém? E seus escritos foram mantidos sagrados e são até o dia de hoje. E quão estranho, no 34, profeta assim: quão estranho é saber que o único Deus verdadeiro e vivo de fato habita na luz, e Ele é um fogo consumidor. Amém? Mas não olhe para esse fogo consumidor como um poder destrutivo. Pode ser isso para Satanás, seus anjos e aqueles que o seguem, mas para nós esse fogo consumidor é um fogo que purifica, é um fogo que transforma, é um fogo que nos enche de vida, com o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus vivo. Amém? Assim, no 39 ele diz assim: e numa, digamos, certa noite, após a festa terminar, eles terem se curvado para o pôr do sol, nosso grupo sobe para esta torre de observação. E enquanto os grandes corpos celestes comecem a mostrar-se no céu, velhos manuscritos de antigamente de sábios eram trazidos e abertos. E eles o consultavam e diziam: certas coisas que estavam preditas, e o assunto talvez continuava por longo tempo, sobre a grande queda dos reinos, o colapso de seus grandes impérios, e quanto à posição social das pessoas e as guerras que tinham despedaçado a terra e banhado-a com o sangue de seus companheiros. E como os homens que são espirituais empreenderam somente coisas espirituais, como que desenrolar dos grandes dias passados e a vergonha deles, enquanto o fogo sagrado em línguas subia pelo ar e se desvanecia para representar o único Deus verdadeiro e vivo. Glória a Deus. E no 45 ele diz assim: e aqui, enquanto estavam falando sobre a queda de reinos, eles leem uma porção de Daniel que dizia: eu olhava quando uma pedra foi cortada da montanha sem mãos e feriu os reinos da terra, e eles se tornaram como a palha na eira. E esta grande pedra se fez uma montanha que cobriu toda a terra, e seu reino será um reino eterno. Suas esperanças então foram animadas quanto a um tempo em que os impérios cessariam de cair e em que os reinos estariam de ser destruídos, pois vinha um reino eterno, designado pelo único Deus verdadeiro e vivo. Glória a Deus. Agora, irmão, você sabe o Deus que você serve. É um Deus vivo e verdadeiro. E mais uma coisa, Ele é fiel. Quando Ele te prometer uma coisa, se você ler uma escritura com a unção do Espírito e ler uma promessa e sentir que aquela promessa é sua, tome para si, porque Ele cumpre. Amém? Ele é cumpridor da sua palavra. Ele é um Deus que não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. E se você é vivo, se você tem o Espírito de Deus, se você tem aquele mesmo Espírito que tinha aqueles apóstolos, aqueles 120 no cenáculo, amém? Você vai servi-lo com vida, amém? Você vai servi-lo com vigor, você vai servi-lo com força, você vai servi-lo com toda a força que vem do homem interior, da sua alma, para fazer o melhor para o seu reino, o melhor para o reino de Deus, o melhor para as pessoas, o melhor para o seu irmão, o melhor para a sua família, o melhor para aquele ímpio, o melhor para aquele pecador, o melhor para aquele bêbado, o melhor para aquele drogado. Porque se Deus vivo está em você, você não tem distinção de pessoas, você ama a todos e você olha e emparelha a todos no mesmo nível, no mesmo amor, do mais pequeno até o maior. Glória a Deus, aleluia. Amém?
profeta diz que se você tem o amor de Deus, você vai abraçar aquela irmãzinha de vestidinho de chita e vai abraçar aquela irmã de vestido de seda com o mesmo amor que você abraça uma, você vai abraçar a outra. Amém? Se você tem o amor de Deus, você vai abraçar aquele irmão com sua camisinha às vezes puída de tanto usar e suas calças velhas, seu sapato furado, você vai o abraçar com o mesmo amor daquele irmão que está ali com um terno italiano, com um terno de seda, você vai abraçá-lo com o mesmo amor. Porque o amor de Deus nivela todas as pessoas. Amém? Da mesma maneira que Deus amou a mim, amou a você. Da mesma maneira que Ele amou o William Branham, um homem cheio de dons, um homem cheio de Deus, um homem que veio para trazer a mensagem da era, um profeta do Deus vivo. Ele ama você da mesma maneira que Ele amou o William Branham. Amém? E Ele pode fazer as mesmas coisas que Ele fez através do William Branham, Ele pode fazer através de você. Amém? Você pode ter dons, você pode ser usado por Deus da mesma maneira que o foi o William Branham. Você só não será o profeta da era, mas você fará os sinais. Amém? Porque o William Branham cria num Deus capaz. Quando as religiões diziam que Deus era um Deus do passado, que Ele já não fazia mais milagres, que isso era para aquele tempo da igreja primitiva, o William Branham vinha e dizia: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? O mesmo milagre que Ele fez no dia de Pentecostes, o mesmo milagre que Pedro fez na Porta Formosa, o mesmo milagre que Jesus fez chamando Lázaro para fora, o profeta fez e fez. Amém? Porque ele tinha o mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que estava em Paulo, que estava em Pedro, que estava nos discípulos, estava em William Branham. Amém? O Espírito do Deus vivo. Amém? Pedro chegou em João na Porta Formosa e mandaram o coxo levantar. O William Branham chegou na Finlândia e aquele menino amassado, atropelado por um carro, todo despedaçado, ele orou e aquele menino levantou, porque era o mesmo Deus. O mesmo Espírito. Amém? A mesma unção. E o mesmo Deus, a mesma unção, o mesmo Jesus Cristo está aqui hoje, dizendo para você que você não tem que carregar mais malas e bagagens do diabo, que Ele levou sobre si as tuas enfermidades e dores. O mesmo Jesus Cristo está aqui dizendo para você que Satanás não tem poder sobre a tua vida, porque Ele conquistou isso no Calvário. Amém? Sim, o Deus vivente, aquele Deus vivo, todo-poderoso, olhou para a sua criação lá de cima, aleluia, e aquilo conduía o seu coração. Ele olhou para os seres viventes da terra que Ele tinha criado para o adorar, mas eles não tinham força para o adorar, porque eles tinham que vir através de animais mortos, e eles saíam dali já pecando novamente. Então aquele Deus vivente disse: eu mesmo vou descer ali, eu mesmo me tornarei carne, e eu mesmo vou lá e vou pagar o preço. E Ele foi lá e pagou o preço, e pagou com seu sangue, e hoje você não precisa mais e ficar aí como se você fosse um derrotado, porque aleluia, Ele venceu no Calvário. Amém. Aleluia. Ele foi lá e julgou os teus pecados lá em cima no Gólgota. Aleluia. E aquele cordeiro era puro, era santo, era sem mácula, era sem ruga. Ele era o Santíssimo, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, que se fez carne ali e santificou um tabernáculo e foi lá em cima e sacrificou a Ele mesmo para você ter vida. Aleluia. Oh, sim. Veja, irmão, enquanto estamos aqui saudáveis, enquanto ainda estamos fortes,
enquanto ainda temos força nesse tabernáculo de carne, este é o tempo de adorar a Ele. Ou você vai esperar uma cama de hospital, onde você não tem força mais de dizer um glória a Deus e um aleluia para querer adorá-lo? Hoje é o tempo hábil de buscar a Deus. Hoje é o tempo hábil de adorá-lo. O tempo hábil de servi-lo. Aleluia. E de fazer para Ele a sua obra. Amém. Aleluia. Você pensa que o Deus vivente não tem poder? Eu creio no Deus vivente. Eu creio que Ele é capaz de converter um ateu através da palavra de um simples homem. Porque Ele é Deus. E Ele vive, e Deus tem um lugar, Deus tem um algo para viver, e esse algo é a tua alma, é o teu coração. Aleluia, glória a Deus. O Deus vivente quer, sabe o que Ele quer? Ele quer que você pronuncie a sua palavra, aleluia. Ele quer que você cante louvores para Ele. Ele quer que você se reúna em torno de sua palavra no seu lar e venha adorar a Ele na beleza da sua santidade, porque Ele abriu um caminho para você o adorar. Glória a Deus. Ah, sim, porque o véu que separava não separa mais. Rasgou-se o véu da separação lá em cima do Gólgota. Rasgou-se o véu, as pedras rolaram dos montes, o templo se partiu, a cortina do santuário se abriu. Aleluia! E o lugar santíssimo agora tem livre acesso para você chegar na glória dele. O lugar santíssimo agora está aberto. Você não precisa matar um animal para pedir por sua vida. Você não precisa sacrificar um cordeiro. O cordeiro já foi imolado. Amém? Desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Deus imolou o cordeiro e predestinou você para estar, aleluia, debaixo do sangue deste cordeiro. Amém? Para que você pudesse entrar na sua santa presença. Agora, não tem mais desculpa para nós que Deus está longe, porque Deus é santo e eu sou um pecador, porque através do sangue de Jesus Cristo eu posso entrar lá e ter o meu sacrifício aceito na presença do Todo-Poderoso. Amém? Eu posso entrar lá na presença dele e ser um sacrifício vivo e agradável a ele. Aleluia! Eu posso ser essa testemunha dele porque estou debaixo do seu sangue. Como é que eu entro embaixo do sangue de Cristo? Aleluia! Através de sua palavra. A palavra dele vem, aleluia, eu aceito sua palavra, dou o amém da minha boca, dou o amém da minha vida. A palavra dele entra em mim. Então eu sou seu filho, ungido por seu Espírito. Aleluia! Eu não preciso matar nenhum animal. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. No parágrafo 52, mensagem, grande luz resplandecente, ele diz assim: espero que a esta altura você possa ler entre linhas e saber o que queremos dizer, que neste dia Deus tem desafiado tudo para se declarar que Ele está vivo hoje. Amém? Ressuscitou dos mortos em seu grande corpo celestial. A foto aqui de seu ser desafiaria qualquer infiel do mundo. Ele está vivo para todo sempre. Deus faz coisas à sua própria maneira, incomum. No 57 ele diz: oh, como é hoje, meu pobre amigo decrépito, que quando um homem que nunca conheceu o poder dele para dar nova luz e para dar nova esperança, quando ele caminha na presença da divina pessoa de Cristo,
com uma fé que mantém fascinado com sua majestade, não é como caminhar para o altar e dar ao ministro sua mão direita. Tampouco é como entrar no tanque para ser batizado, ou ficar de pé com uma concha para ser aspergido. É entrar numa luz que você nunca presenciou antes. É uma âncora de fé divina que chama qualquer coisa contrária à palavra de Deus como se não fosse, e introduz nova vida, dá esperança ao moribundo, dá coragem ao fraco, dá cura ao doente, dá bênção aos desfavorecidos. Quão maravilhoso é dar um passo para dentro da luz da sua presença. Não um mito, tampouco é algo que alguém carnalmente em sua mente delineou, mas é entrar diretamente na presença do Rei da Glória, a eterna luz do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Velho, eu sei qual é que é. Eu tive o começo e estou lutando até hoje. Eu sei como é que é isso. O diabo, ele está na terra, e seus anjos, ele está aqui para um propósito. Todos os demônios do inferno se levantam contra você. Por isso diz, o profeta pregou: a maior batalha jamais pelejada. A batalha tem que ser aqui. Nunca deixe a batalha acontecer aqui. Porque quando a batalha está aqui, você diz: eu te expulso no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas quando a batalha desce aqui, você já está assim, porque daí desceu o teu coração. E dentro da tua alma, há duas operações que podem existir lá dentro, que é fé e dúvida. Quando desceu para aqui, você já começa a ter dúvida. Você já diz: será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Acho que não tem problema, não tem problema. Daqui a pouco você faz uma besteira. Por isso que Jesus disse e venceu Satanás pela palavra. Não deixou a semente do diabo tomar forma no coração dele. Satanás veio e diz: faz que essas pedras se transformem em pão. Está escrito: Satanás, nem sobre o pão verá o homem. Jogou fora aquela semente, e aquela semente secou, murchou e morreu. Daqui a pouco, levou ele lá no pináculo do templo e diz: lança-se daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dá ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Também está escrito: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Levou ele a um alto monte, o monte mais alto, para enxergar os reinos da terra. Ver quem é que é o rei deste mundo. Eu preguei sexta-feira sobre isso. E lá de cima ele mostrou os reinos para Jesus e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus Cristo disse assim: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Glória a Deus. Vai-te, Satanás. O profeta disse que ele deu um choque de 10.000 volts no diabo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora você entende porque às vezes você faz coisas que no fundo você não quer fazer. É porque você deixa a semente do diabo tomar forma na sua mente e descer para o seu coração. Não pode. Aí você acaba dando luz ao pecado. E depois do pecado concretizado, gera morte. Isso que está escrito em Tiago na Bíblia. Então, nós sabemos que aquilo ali é morte, então passamos longe daquilo. A Bíblia diz que Jó desviava-se do mal. Se você tem a vida, que é o melhor, por que você vai querer ter comunhão com a morte? Se a vida é bem melhor. Amém? Viver é melhor. Aleluia. Viver na presença do Deus vivo, ter a Zoe, vida de Deus em nós, é muito melhor. Amém? Porque passarão reinos, passarão reis, passarão cantores famosos, jogadores famosos, Ronaldinhos da vida, mas o cristão permanece para sempre. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Porque é a palavra do Deus vivente. Aleluia! No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo foi lá no Calvário, morreu no meu lugar. Amém? E o verbo, ele foi, depois ele
ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele deu a promessa: estarei convosco, estarei até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Amém? Eu digo, ele quer dizer assim: a minha vida estará em você, estará ao teu lado, a minha vida estará contigo, até a consumação do século, porque você não tem força para vencer, irmão, você não tem força para lutar contra o diabo, ele é astuto, amém? Por isso você tem que botar Cristo na frente, sua palavra na frente. Cristo batalhou com a palavra, amém? Ele deu exemplo para nós, que é pela palavra que nós vencemos. Ela caiu porque creu numa mentira, ela creu na falsidade. Amém? Mas Deus, sendo a verdade, gerou um filho da verdade para a verdade. E se a verdade reina no teu coração, hoje o Deus vivo está em você. Então você vence o diabo por uma só palavra, ele cairá. Amém? Ele vai ter que sair. Vai, Satanás, aleluia, porque eu sou o tabernáculo do Deus vivo. Eu sou o templo de Deus. Deus me criou para morar em mim, eu sou morada dele. Eu não quero você na minha vida. Amém? Glória a Deus. Você está fechando a porta para ele e abrindo a porta para o Deus vivente. Amém? Aleluia. O que você está fazendo neste momento? Você está bebendo da água que jorra das veias de Emanuel. Está tomando uma água que jorra para a vida eterna, como ele falou para aquela mulher no poço. Amém? Você beberá de uma água que vai fazer você viver para sempre. Você vai ter vida eterna. Essa água, aleluia, jorrará para a vida eterna. E ela diz: aonde tem essa água? Eu quero beber dessa água, então não precisarei vir mais neste poço. Ela disse: eu sou essa água. Amém? E ela procurava por Messias. Eu disse: eu sou esse Messias, eu sou esta vida. Aleluia. Quem beber de mim, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida eterna, terá vida em si. E quem não comer, não pode ter vida em si. Porque os filhos de Abraão lá no deserto, eles comeram e beberam do maná que caía do céu e morreram. Mas quem comer da minha carne e beber do meu sangue, vai ter vida para sempre. Amém? E você sabe o que é a carne dele e o sangue dele. Aleluia. O sangue e a carne do Senhor Jesus Cristo é sua palavra. Aleluia. E se você toma essa palavra para si, você se torna a epístola viva de Deus. O Deus vivente vivendo em você através de sua palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em Gálatas 2, versículo 20, eu estou quase encerrando, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Veja porque Paulo tinha tanto poder no seu ministério. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo 3, versículo 15, diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Amém? Glória a Deus, A aleluia. Bíblia diz que o diabo é um mentiroso e nunca se firmou na verdade. E você olha para os reinos da terra, como ele mostrou para Jesus, é tudo uma mentira, é tudo uma ilusão. Nada disso aqui sobrará, não ficará pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Aleluia. Só tem um porto seguro, e esse porto seguro é Jesus Cristo Ei! e sua palavra. Glória a Nós Deus. estávamos falando, eu, o irmão João no escritório, que nós estamos no tempo do fim. Irmãos e irmãs, é hora de acordarmos. Aleluia. É hora de começar a fazer aqueles cultos domésticos em nossas casas. É hora de começar a orar e a pregar para aquelas pessoas, principalmente se você não tem fé para pregar para estranhos.
pregar para aquelas pessoas que estão perto de você e dizer que o tempo está à mão para que se arrependam, porque não haverá outra era. Tudo está apontando para o fim. O relógio de Deus está dando as últimas batidas para este mundo. Depois cessará. Vai começar a bater de novo no milênio, até 1000 anos. Depois cessará para sempre, então não haverá mais tempo. Vai ser de eternidade em eternidade. O que nós precisamos era entrar em Cristo, porque a Bíblia diz assim: se vós estiveres em mim que é em Cristo, e minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedir será feito. Porque então será manifestada a vontade de Deus através de nós. Amém. Então é hora de acordar, é hora de parar de brincar de igreja, é hora de parar de brincar, porque Jesus Cristo não é brinquedo e a palavra de Deus não é brinquedo. E esta Bíblia aqui está apontando para o fim nesses dias. Os muros e as casas de Los Angeles já começaram a se rachar. Você duvida disso? Procure essas reportagens na internet que você vai ver. O fim está à porta, porque o profeta William Branham falou: quando Los Angeles afundar, será o terremoto da ressurreição, aonde ressuscitarão os mortos, os santos que partiram do Senhor. O tempo está à mão, Jesus Cristo está voltando. O que nós vamos fazer? O irmão Lauro cantou aquele hino, e que nós não podemos chegar de mãos vazias. Temos que fazer algo pelo Evangelho. Amém. Amém? Não importa se as pessoas vão dizer para nós se tu é um louco porque crê assim. Deixe que eu seja louco então, mas vou continuar falando do amor de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus é Deus de vivos. Deus é um Deus vivo. Se coloque de pé. O vento balançou, eu bati.
cego clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele parou. Porque aquele cego clamou com revelação. Foi um culto vivo naquele momento. Porque ele era judeu. E para ele Jesus era o filho de Davi. Amém? Glória a Deus. Então Deus quer que tenhamos revelação acerca de sua palavra e saber adorar a Ele. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar a Deus. Pai Santo e Poderoso, eu creio que mais uma vez o Senhor falou aqui em cima. E eu saio daqui realizado, Pai, porque sei que eu não fiz nada, mas o Espírito do Senhor moveu, Pai. Porque sei que se depender de mim, pobre o homem que sou, Pai. Pobre, coitado homem que sou, não posso fazer nada sem ti, pois sou tua ovelha, Senhor. E o Senhor é o meu pastor. Senhor, leva a tua igreja para junto de pastos verdejantes. Refrigera a alma de cada irmão aqui nesta noite. Leva, Senhor, para junto de pastos verdejantes. Pai, porque o Senhor é pastor desta igreja. Põe teus anjos a guardar teus filhos, Pai. Dá fé para aquele, Senhor Deus, que está doente ser curado. Senhor, e se temos algum pecado, Pai, que tenha atrapalhado de receber nossas bênçãos, toca em nossos corações, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Põe teus anjos guardar cada um dos teus filhos, Pai, e que eles saibam, Pai, que eles são teus santos, teus filhos, teus ungidos, e que todo o inferno e todas as potestades não tem força contra eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.